Eu, antes do 25 de Abril, não é? Quando andava na escola, por um lado já tinha alguns hábitos de democracia e de luta, porque já na altura o meu pai era um homem da oposição e, portanto, já era normal que as pessoas não se resignassem com a situação que tinham e que lutassem pelos seus direitos, sempre me habituei a isso. Mas depois também, ainda no meu tempo de liceu, fiz parte das associações de estudantes e depois foi normal. Eu, quando acabei o meu curso, a primeira coisa que fiz no dia em que o acabei foi sindicalizar-me, porque achei que fazia parte da profissão e, portanto, é uma coisa natural. Eu pertenço a uma geração que apanhou o 25 de Abril com 16 anos, não é? E, portanto, hoje é fácil e é muito natural encontrarmos muita gente desta geração, que tinha 15, 16, 17, isto é, nem éramos muito pequenos que não percebêssemos exatamente o que se estava a passar, nem já éramos tão velhos, ou pelo menos tão adultos, que tivéssemos que ter aquela responsabilidade absoluta de não poder cometer alguns exageros. Na madrugada do dia 25 de Abril, o movimento das Forças Armadas Portuguesas, no decurso de uma ação conjunta, estabeleceu o controle da situação política em todo o país, após ter ocupado diversos pontos estratégicos, nomeadamente os ministérios, estações de radiodifusão e radiotelevisão, aeroportos e fronteiras. Alguns pais de alguns colegas meus, por exemplo, chegaram a estar presos pela Polícia Política, né, pela PIDE. Portanto, percebemos o que era não se poder exercer os direitos de contestação e os direitos de cidadania, e como percebemos isso e vivemos o 25 de Abril, eu diria, numa boa idade, também percebemos que a pior coisa que pode acontecer para se perderem os direitos é não os exercer. Os filhos ali fossem únicos ou tivessem irmãos, às vezes eram mais irmãos dos vizinhos e tal do que propriamente os irmãos, e portanto os meus amigos eram os vizinhos da porta do lado. Digamos que a falta de irmãos não se fez sentir porque os amigos compensaram. E de que forma é isso, não é? Não, nunca tive uma educação que eu achasse rígida. A única coisa que o meu pai me disse, e muito bem, foi que quando chegou a idade, porque na altura era obrigatório de ir para a Mocidade Portuguesa, jamais me deixaria ir para essa coisa. E, portanto, só havia uma alternativa para não se ir para a Mocidade Portuguesa, era ir para escoteiro. O meu pai também não era nada católico, mas achava que mal por mal valia mais na igreja do que com os fascistas. E, portanto, eu acabei por ir para escoteiro entre ali os 7 e os 15 anos. Deu, sobretudo, digamos, uma experiência de trabalho com outros e de trabalho coletivo e de trabalho de construção, independentemente de tudo mais, que era importante. Portanto, dava-nos, por um lado, um desafio também de alguma forma individual, em alguns aspectos. Pratiquei alguns desportos, que também, na altura, isso era um bocado natural, em terras mais pequenas, não era? Na natação, no atletismo, no basquetebol, nessas coisas. Nunca a nível nenhum de federado, mas ali, enfim, enquanto jovem e estudante de liceu. Não, acho que a única coisa que eu perdi foi o medo aos morcegos e, por analogia, aos vampiros, não é? E, portanto, porque nós íamos lá para baixo, aquilo era escuro, éramos do grupo de espeleologia no liceu, tínhamos, felizmente, um liceu onde havia um reitor que também era um reitor democrata, já era um reitor que tinha sido afastado de Lisboa, precisamente por ser o grande centro, para uma terra pequenina, porque era um homem que não era do regime. Estávamos às vezes fins de semana inteiros por lá, junto aos sítios onde havia grutas, que nos levava a ter algum espírito entre a aventura e a maluqueirice, porque íamos por ali abaixo às vezes sem grandes regras de segurança, como era, tentávamos ter o mínimo, não é? Mas, enfim, às vezes nem sempre eram assim. De vez em quando levávamos assim com uns bandos de morcegos, como eu disse, que espantávamos entrar por ali dentro em cima, e, portanto, e a partir daí, talvez, como disse, nos habituámos a lidar e a combater estes vampiros que sugam aí o sangue todo ao povo e que são um bocado do género, não é? Embora eu acho que mesmo assim os morcegos eram mais simpáticos. Percebia que o meu pai saía à noite, porque não se podia fazer propaganda contra o regime, saía à noite com um saco de plástico com os papéis lá dentro e que voltava com o saco vazio, não é? Que ia pôr debaixo das portas. Percebia que tinha reuniões, mas também percebia que a minha mãe tinha medo que se falasse, não é? Porque, pronto, depois podia ir preso, e havia alguns amigos que tinham ido. Havia uma colega minha, que o pai foi preso várias vezes e que nós inicialmente nem percebíamos, éramos mais miúdos e achávamos que o pai tinha feito qualquer coisa, não é? Tinha praticado um crime qualquer, um assalto, o que é que tinha sido, não é? Porque as pessoas falavam baixinho. O pai da Irene foi preso outra vez. E ninguém sabia muito bem o que era isso, não é? E não tinha medo em relação ao seu pai, já que suspeitava que ele também andava a fazer alguma coisa que não devia à noite?
Não, eu diria assim, teria alguma vergonha se percebesse que ele se tinha rendido a um regime que não merecia isso. Enchia-me de orgulho, porque na verdade era importante que alguém combatesse num tempo daqueles, ainda por cima um regime que era de facto feroz e que era assassino.